Oi, graça e paz. Bom dia para todos os ouvintes. Está lendo a palavra de Deus em Mateus 14, do 27 ao 31, que fala: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, aqui é uma passagem onde os discípulos tinham ido no barco sós e teve um forte vento. Jesus não estava com eles no barco, mas como Jesus é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele foi ao encontro dos seus discípulos no barco, só que ele foi andando por cima das águas. E quando eles viram Jesus por cima das águas, eles pensaram que era um fantasma, né? E começaram a ter muito medo. E Jesus falou: Não tenhas medo, sou eu. Aí Pedro falou se fosse ele mesmo, que ele queria também andar sobre as águas. Então Jesus falou para ele ir. E ele foi. Imagina, Pedro, começou a andar sobre as águas. E só que quando Pedro sentiu o vento forte ali no seu rosto, ele foi e começou a ter medo. E quando ele começou a ter medo, ele começou a afundar. Então ele, quando viu que estava afundando, ele foi e clamou: Jesus, me salva. Então Jesus foi, estendeu a mão e pegou ele e perguntou para ele, né? Por que duvidaste, né, homem de pequena fé? Então, a pergunta de hoje é: em que você tem focado? No seu medo ou na sua fé? Porque quando a gente sente medo e a gente foca só no medo, a gente faz igual Pedro, começa a afundar. E quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente só vai afundando. Cada vez você se perde mais no medo e você não consegue fazer nada, você só vai se afundando, afundando cada vez mais. E se você não clamar a Deus, não pedir socorro, não pedir misericórdia, você não consegue sozinho passar por isso. Então, você tem que ter fé, tem que clamar a Deus, porque Ele sempre está do nosso lado, basta a gente clamar. Quando a gente clama, Ele vem e nos socorre. Então a gente tem que ter essa fé, a gente tem que aumentar a nossa fé, porque às vezes a nossa fé é pequena, porque vem as dificuldades, vem as tribulações e a gente tira os nossos olhos de Jesus. E Jesus nos mostrou ali nessa passagem que a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ser uma pessoa de pouca fé, a gente tem que aumentar a nossa fé em Jesus cada dia mais, porque é só Ele que pode nos socorrer. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz todas as coisas, então não devemos ter medo, porque Ele é um Deus que criou todas as coisas, então Ele está no controle de todas as coisas. Então não importa que problema que você está passando, qual a dificuldade, não tenha medo. Ponha sua fé em Jesus, porque se você pedir com fé, Ele vai te alcançar. Aonde tem fé, o medo tem que ir embora.
Onde que tem medo, a fé, ela não pode estar junto, porque umas são opostas à outra. Então, não importa o tamanho do seu medo. Se você tem medo, fale, eu tenho fé em Jesus e Ele vai fazer todas as coisas, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso. E se você tá sua fé mantida em Jesus, você vai conseguir passar por essa situação, porque o nosso Deus é um Deus soberano. E Ele é o Deus de milagre, o Deus do impossível. Ele faz todas as coisas. Ele diz, né, logo lá no começo, sou eu, não tenhas medo. Então, não tenhamos medo. Qualquer situação que estiver passando, entrega nas mãos de Jesus. Ele é a solução para tudo. Ele está no controle de tudo. Tenha fé, não tenha medo.